Tá bom. Tá bom. Eu já vou deixar minha maçã verde aqui, porque quando vocês lerem, vocês vão entender a referência. Oi, meu nome é Camila e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do livro O Clube do Livro dos Homens. Fazia um tempo que um livro não me deixava tão empolgada e ansiosa para chegar logo no final. E Clube do Livro dos Homens me causou essas e outras emoções. Clube do Livro dos Homens foi lançado em 2019 aqui no Brasil pela editora Arqueiro e é da autora Lyssa Kay Adams, não sei se é assim se pronuncia. E no mesmo ano, ele foi eleito a comédia romântica do ano pela Amazon. O Clube do Livro dos Homens vai trazer a história do Gavin e da Thea. O Gavin, ele é um famoso jogador de beisebol que está no auge da sua carreira. Num jogo recente, ele conseguiu atingir ali um arremesso épico e isso consagrou ele um dos melhores jogadores. Só que ao mesmo tempo que ele está vivendo essa ótima fase no esporte, o casamento dele não anda muito bem. Ele é casado há 3 anos com a Thea, só que já no começo desse livro a gente descobre que ela pediu o divórcio. Ele tá lá no hotel, encheu a cara, tá super triste e super cabisbaixo por causa disso. E os amigos dele, do time de beisebol, vai lá visitar ele e oferecer uma ajuda. Só que eles falam que vão convidar ele pro Clube do Livro dos Homens. O que é esse Clube do Livro? Esses amigos do Gavin se reúnem toda semana ali, os amigos do time e mais algumas outras pessoas, alguns outros homens, empresários, grandes figurões ali da cidade. E eles sempre leem um livro de romance e discutem sobre isso. E aí eles convidam o Gavin para participar desse grupo. Por quê? Muitos outros integrantes do grupo estavam passando por dificuldades no casamento e após eles começarem a ler esses livros de romance e ali verem como que funciona ali nas histórias, eles tiveram êxito no casamento deles. Ajudaram a salvar o casamento, a evitar crises. E aí eles propõem isso pro Gavin. Só que o Gavin, no primeiro momento, não vai aceitar. O que ficar lendo um romance de época com os meus amigos vai ajudar no meu casamento? Depois que ele se rende, ele pega ali o livro que eles indicaram pra ele, que chama Cortejando a Condessa. É um livro fictício. E ele vai lendo e vai tentando aplicar ali aquelas artes de cortejo pra tentar reconquistar a esposa. Esse livro é narrado em terceira pessoa, mas a gente consegue ver os pensamentos do Gavin e da Thea. Em contrapartida, ali, quando a gente tá acompanhando o sofrimento do Gavin e ele tentando reconquistar a esposa, a gente vê um pouquinho da história da Thea também. A Thea e o Gavin se conheceram e, após 3 meses juntos, ela engravidou. E o Gavin, ele tava ali a um passo de se tornar ali um grande jogador, né, a chegar a um ponto alto da carreira dele. Então, a Thea, ela abandonou a faculdade de artes para poder ficar ali, né, se dedicando à vida das filhas, né, que ela engravidou de gêmeas, e também ao marido. Eles se casaram muito cedo e isso pode ser que tenha influenciado, sim, né, no relacionamento deles. O grande ponto alto desse livro é que no dia que o Gavin tem o ápice dele como jogador, ele faz um arremesso dos sonhos para quem joga beisebol. Ali se torna um dos melhores jogadores. É um dia que ele vai, depois desse grande jogo, comemorar com a esposa dele. E eles estão lá no hotel e eles fazem sexo, só que acontece uma coisa, que não é spoiler, porque tá aqui na contracapa do livro, que deixa o Gavin muito puto da vida e muito frustrado. Ele percebe ali e descobre ali naquela situação que a esposa sempre mentiu sobre ter prazer com ele. Ela nunca tinha tido prazer com ele até então. E ele descobre ele num momento muito tenso, né? E depois disso, ele se afasta dela, começa a dormir no quarto de hóspedes da casa deles. E aí, o que já não estava muito bom começa a ficar pior e até pede divórcio. E aí a gente vai ver o livro inteiro ele tentando reconquistar ela. Ele propõe que ela dê a chance pra ele tentar reconquistar ela até o Natal. E aí ele vai tentando, vai conversando com os amigos dele, pedindo conselhos, se inspirando no livro que ele tá lendo de romance, pra poder tentar reconquistar o casamento dos dois. Eu tenho várias coisas pra falar sobre o livro Clube do Livro dos Homens, e se eu ficasse aqui eu poderia ficar 1 hora, 2 horas falando sobre esse livro, porque eu achei sensacional. Mas eu acho que o mais legal de citar
é a parte justamente do relacionamento. Eles não tiveram muito tempo pra curtir o namoro, né? Eles tiveram 3 meses, ela engravidou, ele já pediu ela em casamento, as coisas aconteceram muito rápido. O Gavin, ele tem uma rotina muito assim, ele não para em casa, ele tá sempre viajando, sempre fazendo alguma coisa. E até você vai vendo como ela foi se sentindo sozinha todos esses períodos. Ela passou por muitas coisas na vida dela que ele não estava presente, por causa da profissão dele. E a gente vê que o que causou ali a confusão, né, a briga principal, que foi o fato dela mentir por 3 anos que sentia prazer com ele e não sentia, não foi só isso, sabe? O casamento deles já estavam se desgastando há muito tempo, como ela mesma fala pra ele. Ela já vinha mentindo pra ele sobre outras situações, muitas coisas que ela ia relevando, o fato dela se sentir sempre sozinha no casamento deles. E o legal de ver é que, assim, eu, por exemplo, esse ano vou fazer 7 anos de namoro. Quem tem muito tempo de namoro e quem é casado há muitos anos vai entender o que eu tô falando. A conversa é a base de qualquer relacionamento. Se você não tá gostando de alguma coisa, você tem que falar pro seu companheiro. Nesse caso aqui do Gavin e da Thea, tudo bem, não foi só a conversa, não foi o fato dela não ter chegado nele e ter expressado que ela não estava satisfeita, que ela não estava feliz com o casamento deles, mas foram coisas muito mais profundas, né? Os dois personagens têm camadas muito densas. A Thea tem uma história familiar que faz com que ela não confie muito no Gavin, ela não consegue se entregar por causa de uma história que ela tem com o pai ali, né? Ela tem uma experiência muito ruim com os pais. Então ela já não tem um exemplo muito bom de relacionamento. E, querendo ou não, ela acabou trazendo isso pro relacionamento dela com o Gavin. E o Gavin também, apesar de ser um cara super bonito, ganhar 15 milhões de dólares por ano, ser um cara muito cobiçado, muito famoso, ele é muito inseguro, porque ele sofre de gagueira. E isso deixa ele muito seguro por causa de algumas coisas que aconteceram também quando ele era mais novo. Então a gente vê que os dois personagens têm histórias pessoais, né? É impossível, né? Eles acabaram trazendo essas coisas pessoais, eles depositando esses traumas e essas expectativas um no outro, no relacionamento deles. Então, não foi só o fato da Thea ter mentido pro Gavin, não foi só ele ter ficado decepcionado no momento que ele descobriu e isso deixou ele frustrado e deixou ele com o ego lá embaixo. Não foi só isso. Foi uma soma de fatos que fez com que eles chegassem a esse ponto dela pedir o divórcio. Mas é muito legal também, uma outra coisa que eu queria falar, essa parte do clube do livro, né? O clube do livro dos homens. Os homens reunidos, lendo romances para tentar conhecer melhor as mulheres e tentar ser mais romântico, mais compreensível, entender melhor mesmo como as coisas funcionam. E tem uma cena aqui que um dos amigos dele cita ali, usa ali uma ironia para poder falar como as mulheres sofrem preconceito por ler romance. E isso é verdade. Quem aí nunca sofreu preconceito por falar, ai, mas você tá lendo esse livro de mulherzinha, não sei o quê. E eles provam que os romances têm sim algo a acrescentar. Não é só uma história boba, um clichê, um livro para deixar o coração quentinho, mas sim para acrescentar também na vida pessoal de cada um. A gente sempre tem alguma lição para levar de todos os livros que a gente lê. E é muito legal, né? Ver homens lendo os romances e gostando e trazendo as coisas que estão ali no romance, as lições aprendidas pra dentro do relacionamento. É um livro com certeza 5, 15 mil estrelas, é muito sensacional. Só o finalzinho que eu achei um pouco mais rápido e tem algumas respostas que eu falei, nossa, mas e esse personagem? O que vai dar? Aí eu descobri que não é só um livro, é uma série. Eu vou colocar aqui a capa dos livros que já foram lançados lá fora. A Arqueiro ainda não lançou, né, os outros livros da série aqui no Brasil, mas eu espero que não demore, porque a escrita da autora é sensacional. A ideia do Clube do Livro é muito legal. Os personagens fazem com que a gente reflita muito sobre relacionamentos, sobre as camadas que a gente traz da nossa vida, da nossa família pessoal e a gente deposita no nosso companheiro ou na nossa companheira, o quanto isso pode prejudicar o nosso relacionamento e a nossa vida amorosa. Eu acho que as principais lições que a gente tem para levar desse livro é exatamente isso. Nenhum relacionamento vai sobreviver só do amor. O amor não é o que muitos romances a gente vê por aí
Ele não salva tudo, ele não cura tudo. Ele não basta, ele não é o suficiente. Se um relacionamento não tem conversa, não tem respeito, não tem confiança, não tem abertura, sabe, não tem diálogo, só o amor não vai funcionar. E eu acho que esse livro vai trazer muito isso. A gente tem que confiar sempre no nosso parceiro, a gente tem que se dedicar e tem que tentar lutar um pelos outros. Como o próprio personagem desse livro cita, imagina quantos relacionamentos não acabaram por causa que os dois não quiseram lutar um pelo outro, né? Não teve ali um diálogo, não teve uma vontade de tentar mudar a situação. Tem uma citação aqui na orelha do livro que eu acho que resume muito bem ele. É do The New York Times. Uma história linda, um retrato sincero e esperançoso do empenho para se manter um casamento. E é exatamente isso, sabe? É o empenho de tentar manter ali um relacionamento, de fazer durar, de fazer dar certo, porque você ama outra pessoa. E a gente vê isso claramente, o Gavin tentando, e também até, apesar de tudo, ela quer, os dois se amam, né? Então, apesar de tudo que eles têm, de todas essas camadas, todos esses conflitos deles mesmos, e também de um com o outro, a gente vê o empenho dos dois no relacionamento, e isso é muito legal de ver. Bom, é isso. Eu acho que não tem muito que eu possa falar dessa história, senão eu vou acabar dando algum spoiler. Eu indico muito pra todo mundo que gosta de romance e pra quem não gosta também, às vezes vai começar a gostar a partir desse livro. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, se inscreve aqui no canal se ainda não foi inscrito e continua me seguindo, me acompanhando pra mais resenhas. Beijos e até a próxima!